Então, aqui, respeitando a minha palavra, vamos trazer aqui a questão que a Roberta levantou. É uma questão mais da universidade, né? Ela está dizendo, ó, os fatos das pesquisas hoje em dia devem se adequar ao que está sendo observado no momento. Por exemplo, algumas revistas e até programas de pós-doutorado estão exigindo certos temas, fazendo com que os pesquisadores realizem suas pesquisas com temas pré-determinados. Eu entendo paradigmas, mas não acho que seja apenas isso. Me parece que tem um pouco mais, é mais excludente. Eu tenho uma palavrinha que eu estudei muito no meu mestrado, né, que eu acho que é o problema que está por trás dessas delimitações de tema prévia ou a priori, como a gente diz na filosofia, que é a ideologia. Um governo ideológico, né, que recomenda as pessoas usar um remédio que a ciência diz que não funciona por pura ideologia, imagina o que eles mais fazem em relação à ideologia. Então, André e Leonardo, não sei, vocês estão mais dentro da academia, isso tem acontecido esse direcionamento aí até nos programas de pós-doutorado, e o que vocês pensam disso? Então, olha, tem, de novo, né, tem duas questões aí. Uma é realmente essa violência, né, esse equívoco de um governo restringir através de editais algumas áreas ou asfixiar algumas áreas, porque um dos princípios mais importantes para o desenvolvimento da ciência em qualquer lugar é a liberdade acadêmica, porque é preciso confiar nos cientistas e nas universidades que sabem escolher os temas que são relevantes para o seu tempo. Então é claro que políticas científicas é importante, mas não no sentido de restringir, sabe, de asfixiar, de impedir o desenvolvimento. Porque as pessoas que não fazem parte do dia a dia acadêmico nem sempre têm consciência sobre as repercussões de trabalhos. Então, por exemplo, tem cientista que fica lá 30 anos, 40 anos estudando uma determinada célula, estudando um inseto. Aí, graças ao estudo desse inseto, é que, quem sabe, futuramente vai ser possível descobrir um medicamento para combater uma doença que está complicando a vida de muita gente. Então, assim, a gente não tem consciência sobre quais pesquisas hoje vão ser importantes. Então, por isso que é difícil falar sobre projetos relevantes ou irrelevantes, quem é de fora. Então, tem gente que estuda problemas relacionados à comunicação, problemas relacionados... Por exemplo, vou dar um exemplo claríssimo. Eu tenho um aluno hoje estudando as mitologias em torno... melhor. Eu tenho uma aluna que vai defender agora a sua dissertação, que estudou as mitologias do movimento O Sul é o Meu País. Então ela está estudando os discursos que fazem com que esse movimento, os discursos manipulados por esse movimento para poder atribuir um heroísmo, atribuir uma identidade, sabe, inventar um espírito de origens, como se, sabe, para forjar uma identidade para legitimar a sua causa. Então, ela conseguiu identificar vários padrões, eu achei um trabalho bem legal. Então, tá vendo? Hoje, aí as pessoas olham para um trabalho, as pessoas que não estão fora da academia olham para um trabalho desse e vê, putz, mas como assim? Uma outra aluna está estudando as mitologias manipuladas para construir a narrativa de um jogo, de um game, Deus Ex Machina. Então as pessoas olham, mas por que está desperdiçando, entre aspas, dinheiro público para estudar esse tipo de problema? E na nossa justificativa a gente deixa claro, gente, a indústria de games é mais poderosa do que a indústria de cinema. Esses caras movimentam a economia, movimentam um monte de trabalho criativo, sabe? Estimula a imaginação de muita gente, é referência para muita gente, influencia comportamentos. Então, é um problema de pesquisa na comunicação altamente relevante. Então, a gente precisa compreender como
essas pessoas, essas indústrias, estão construindo as suas mensagens para a gente poder ver os impactos disso, as origens de vários tipos de comportamento social que às vezes passam batido, igual o Átila. Era um cara que era super conhecido na internet, mas não na grande mídia, na mídia tradicional. Então, é preciso conferir liberdade acadêmica para que os pesquisadores compreendam, investiguem aquilo que eles percebem que é importante. Mas uma outra coisa é em relação a Roberta, minha aluna, eu acho que eu sei mais ou menos o que ela está perguntando, diz respeito também ao problema da escolha do programa de pós-graduação. Porque os programas de pós-graduação precisam restringir, porque eles têm que se concentrar em alguns temas. Então, por exemplo, um programa que estuda direitos humanos, na área do direito, por exemplo, eles não vão aceitar trabalhos que estudem, outras questões que não direitos humanos, porque eles precisam se concentrar para aprofundar num tema. Então, isso já é uma outra questão. Eu não interpreto como restringir de forma pejorativa. Eles se concentram e necessariamente, ao você elencar aquilo que é essencial em um programa, você necessariamente vai deixar de abordar outros temas, mas isso é necessário para que o programa se aprofunde, para que todos os pesquisadores estejam unidos na análise de um campo muito delimitado de problema, porque assim é possível aprofundar. Porque se não se concentrar, a gente vira um conhecimento panorâmico e não profundo, superficial. Então, tá vendo que tem todas essas questões, né? Há a restrição a áreas, o pessoal tem, às vezes, problemas em relação às ciências humanas, né? Não compreendem a importância das ciências humanas. Isso é muito grave, porque ciência dura sem ciências humanas, a gente já viu o que dá, nazismo, sabe? O nazismo contou com uma engenharia impecável, sabe? Cientificamente avançada. Mas uma ciência sem a reflexão ética, sem a reflexão dos impactos sociais das tecnologias, o Paulo Freire deixa claro. Se a gente é capaz de criar uma tecnologia que vai substituir muitos empregos, nós temos que criar uma tecnologia capaz de suportar os desempregados, de fazer com que essas pessoas não tenham que passar fome por conta de uma tecnologia criada, sabe? Não tem nenhum sentido supor que a discussão é só técnica. A discussão é política também, são escolhas. E quem percebe, quem analisa, quem dimensiona, sabe? Quem pesquisa impactos sociais de tecnologia, migrações, identidades, formas de comunicação, educação, são as humanidades. Então não é possível tirar, desvencilhar, sabe, separar o avanço tecnológico do avanço na pesquisa em humanidades, porque técnicos nem sempre ou frequentemente não têm consciência dos impactos sociais das suas invenções, das suas técnicas, e a gente não pode favorecer, prejudicar a humanidade em nome da tecnologia. É o contrário. Mas se nós não direcionarmos politicamente as tecnologias, elas sozinhas não vão se direcionar sozinhas. Sabe? Elas não vão... tem um raciocínio que é assim: tecnologias não são nem boas, nem más, nem neutras. Sabe? Então, ou seja, tem gente que diz que não, tecnologia é neutra. Não é neutra. Sabe? Elas comportam ideologias de quem as produz, como os algoritmos. O Zuckerberg tem um livro muito bacana que é O Efeito Facebook. Ele discute essas origens do Facebook para deixar claro que eles têm propósitos. Então, algoritmos te direcionam, mesmo a gente supondo que nós temos liberdade. É igual aquela história, né? A gente é livre para querer o que quiser, mas não somos livres para querer o que a gente quer.
Acho que é mais ou menos assim. O Kahneman fala sobre isso, né? Nós não temos muita consciência sobre o porquê nós queremos aquilo. A gente acha que somos senhores de nós mesmos, mas há desejos nossos que nós não controlamos. Nós não queremos só o que a gente quer. Acho que está claro aí o meu ponto. Então, esses algoritmos sabem lidar com esses desejos não expressos. Sabem lidar com desejos que nem nós sabemos que temos, nem nós compreendemos que temos. Então, eles conseguem nos capturar e capturar a nossa atenção para satisfazer o desejo de reconhecimento social, o desejo de ser compreendido, de ter atenção, de ser amado. Então, essa dinâmica, ela faz com que a gente acabe sendo induzido a comportamentos que às vezes são prejudiciais para nós mesmos, mas que são manipuláveis para fins comerciais. Então, por isso que caramba, olha, viajamos, nem sei de onde eu comecei. Não, mas quer ver aqui, professor, fazendo um elo muito simples aí com o senhor, Jürgen Habermas, né, que eu acho que assim um dos caras que melhor compreendeu a dinâmica do final do século XX. E aí, assim, sabe, por exemplo, a gente vê umas barbaridades, cara. Um dia desses eu passei ali pela Globo News, estava uma jornalista falando: a Covid faz o mundo entrar no século XXI. O século XXI começou com aquelas 2 torres explodindo, entendeu? Só que, assim, teve gente que demorou para entender que as coisas mudaram. As mídias, a partir de 2005, que começou as redes sociais, mudou completamente, mas que nem tu falou, tem gente que ainda se pergunta, tu falou do Átila, tem gente que ainda se pergunta quem é Felipe Neto, né? Tem gente que diz, quem é Felipe Neto? O cara, hoje ele tem um alcance maior que o do Silvio Santos, e a conta bancária também, só que ele não chegou a algumas pessoas, né, por causa desse diferença de mundos aí das mídias, né? Porque tinha muita gente que fazia questão de ficar no século XX. A parte ali do emprego, quando se falou, é um conceito que, pasmem, ele é novo, né? Que é o de mobilidade social. O que é mobilidade social? E é algo que não é muito pensado. É justamente assim, quando tu cria uma tecnologia que extingue uma profissão, como é que tu faz as futuras gerações e aqueles próprios profissionais, né, migrarem para outras profissões? Detroit foi uma cidade que foi arrasada por causa disso, né? No momento que houve a descentralização da indústria automobilística e tu só tinha mecânico e engenheiro mecânico naquela cidade, ela se tornou uma das mais sujas, poluídas e violentas do mundo, no meio dos Estados Unidos. E hoje ela tem bairros e bairros e bairros completamente desabitados, né? Inclusive, com $100 tu consegue comprar uma casa em alguns bairros de Detroit, mas são bairros que foram abandonados pelo poder público. Então tu não vai ter água, tu não vai ter comida. Só que tem hipsters, né, que estão comprando e estão fazendo sociedades alternativas ali. O pessoal faz a horta e tal. Tem mudado, inclusive, o estilo de vida, né, de Detroit por causa desses hipsters que estão se mudando para lá. Né, uma questão porque aquela cidade ela foi arrasada porque não foi pensada essa mobilidade social. E, por exemplo, aqui em Porto Alegre, né, a gente pensando, tem muito disso. E por exemplo, aqui, a gente tem os carroceiros, né? Assim que a gente chama, o pessoal que vive puxando carroça, e aí... Cara, o carro foi inventado no século XIX, no século XX que se popularizou o carro. E não se pensou, 100 anos, não se pensou a mobilidade social dos carroceiros. Daí agora se cria projeto de lei proibindo e tal, e etc. E o que vão fazer? A cidade teve 100 anos para pensar a mobilidade social desses trabalhadores e não fez. Né? Negligenciou, e aí de repente fica completamente inconcebível no século XXI já, e aí se começa a fazer, mas isso vai para várias outras profissões, né? A pandemia aí está nos mostrando, né, que várias profissões não precisam existir, ou que não precisam existir da forma que existem, que podem ser feitas em casa e etc, e com o uso das tecnologias, tendo um alcance muito maior e mais efetivo até em alguns aspectos. Quando chega ali a questão da pesquisa acadêmica, sim, eu entendo que os programas têm que ter a sua delimitação.
Mas o Habermas, o que o Habermas falou? O Habermas, ele nos alertou, talvez foi o primeiro a abrir nossos olhos, que a ciência, ela não era isenta da ideologia como ela tentava se vender, né? Porque o simples fato de fazer uma pesquisa e não fazer todas as outras possíveis sobre aquele assunto, por trás daquilo ali já tem um direcionamento ideológico, né? E, obviamente, um governo que é pautado pelas ideologias como o nosso, vai fazer isso, sufocando não só alguns assuntos, mas algumas áreas do conhecimento inteiras, e as ciências humanas estão nesse escopo, e aí eu acho que particularmente a filosofia acaba sendo uma das mais afetadas, né? Por quê? Porque o filósofo está ali fazendo uma pesquisa para discutir a felicidade ou a dialética em Hegel, né? E aí as pessoas pensam assim, né, mas pô, o pessoal está morrendo de fome e o cara está discutindo a dialética em Hegel. Aí tu vai ver, se tu realmente se aprofundar no Hegel, tu vai ver que talvez se as pessoas discutissem mais o ser em si e por si, que só é em si e por si quando ensina o outro, perceberiam que a gente poderia resolver vários problemas sociais. E aí entra numa questão que tem a ver com a divulgação científica, com o trabalho da divulgação científica, que é uma habilidade que é a de tradução. Matheus Lippmann, um filósofo da educação americano, também eu acho muito interessante, que ele vai dizer que a habilidade de tradução é uma das mais importantes no processo de ensino-aprendizagem. Mas ele não fala de traduzir uma língua para outra. Ele fala de traduzir o mundo para a sua própria linguagem. E no caso, o professor, ele tem que traduzir o mundo da ciência, não para a sua linguagem, mas para uma linguagem que seja acessível para o seu aluno. E isso talvez é o mais intransponível obstáculo que eu vejo hoje. Porque o professor, ele se apaixona pela linguagem acadêmica, ele replica a linguagem acadêmica, ele volta para a sala de aula e fala a linguagem acadêmica. E a maioria dos alunos viaja com aquilo ali e vai achar mais interessantes os fatos desconhecidos lá. Porque é mais interessante. Porque é feito para ser mais interessante, né? E enquanto a ciência às vezes nem pode ser, né? Até eu li uma matéria, compartilhei essa semana, deu bastante divulgação, de um professor de filosofia que ele está trabalhando, professor de ensino médio, assim como eu. E aí, provavelmente inspirado aí nas lições lippmannianas, em traduzir textos de filósofos para a linguagem da quebrada, para a linguagem de vila, da favela, usando jargões, gírias e etc. E aí, cara, eu acho assim, genial e necessário. Porque uma das maiores dificuldades que eu tive quando quando entrei na universidade, lá com meus 18 anos, foi porque eu lia textos em português e parecia que eu estava lendo em outra língua, né? E eu estava querendo aprender aquilo ali. Imagina para o aluno que não está querendo, né? Então, eu acho que essa questão de traduzir para uma linguagem popular é também um trabalho de divulgação científica, né, que tem que ser feito. E a academia rechaça. Se tu vai numa apresentação na academia lá e usa 2, 3 gírias, o pessoal te escorraça dali. Mas aí eu acho ok, então na academia tu usa linguagem acadêmica, mas no momento da divulgação tu vai usar outra linguagem. E quando um acadêmico apontar o dedo na tua cara, e assim, já apontaram na minha, certamente apontaram na tua também, André, num vídeo no YouTube, alguma coisa do tipo. Tem que dizer, não, realmente eu simplifiquei, eu empobreci, mas eu fiz isso porque eu estou traduzindo para uma linguagem mais acessível, né? Uma linguagem que não é acadêmica, né? Uma linguagem que não é acadêmica. Isso aí tem que ficar bem claro. Por quê? Porque a academia tem as suas lógicas que às vezes seguem o interesse do reitor, às vezes seguem o interesse do governador, do presidente, do prefeito, da politicagem que está ali por trás, né? E quando eu ensino, no segundo ano do ensino médio, eu trabalho justamente com letramento científico. E quando eu pergunto para os alunos assim, vocês acham que a ciência é importante? Eles tudo sim, né?
99% dos alunos diz que a ciência é importante. Então eu pergunto, onde é que é feita a ciência? Fica todo mundo quietinho. Daí um fala nos laboratórios. Eles, é nos laboratórios. Tá, e os laboratórios estão aonde? Daí eles não sabem. Por exemplo, o aluno no segundo ano de ensino médio, ele não sabe que os laboratórios estão nas universidades. E que 98% é nas universidades públicas. Né? Então, assim, e como é que o aluno chega lá sem saber disso? Mas ok, daí eu explico e eu digo sempre para eles assim que tem 2 jeitos de fazer ciência, o certo e o errado. Daí, mas como assim? Filosofia é tudo aberto, caramba, 4. Daí você vai dizer que tem um certo e errado em fazer ciência. Eu vou dizer assim, qual é o jeito certo? O jeito certo é tu tem um problema e tu vai pesquisar o problema. Às vezes vai achar a resposta, a solução, às vezes não. Mas nem sequer a ciência bem feita, ela nem sequer está preocupada em achar a solução. A ciência bem feita, ela está preocupada em investigar o problema e vai seguir os rumos que a investigação determinar. Essa é a boa ciência, a ciência certa. E qual é o jeito errado? O jeito errado é tu ter uma resposta e querer fazer a tua pesquisa para encontrar a prova que a tua resposta está certa. Esse é o jeito errado de fazer ciência. E eu vou te dizer que, né, Leonardo, aí, tu que está na iniciação científica, foge disso. Se tu tem uma resposta, pesquisa outra coisa. Né? Pesquisa aquilo que tu tem uma dúvida, aquilo que tu tem um problema. Né? Se tu tem uma resposta, não vai por esse caminho. E eu vejo que, por exemplo, muitos desses direcionamentos, às vezes por iniciativa da academia, às vezes por iniciativa do governo, ele é feito porque, na verdade, já se tem a resposta. E o que quer são as provas, né? São as provas. E sim, tu citaste ali os nazistas. A ciência nazista era exatamente assim, né? Eles tinham o pressuposto dos 25 pontos do programa nazista, né? A superioridade da raça ariana, judeu não era gente, etc. E eles movimentaram toda a ciência alemã, que é uma potência. Tanto é a Operação Klippen, né? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a grande questão é quem é que vai ficar com os cientistas alemães. E aí os soviéticos pegam uns, os americanos pegam outros, e etc. Então, assim, a potência que era a ciência alemã foi colocada a serviço de quê? De tentar dar provas das respostas que os nazistas já tinham. E às vezes, por exemplo, quando eu vejo esses direcionamentos num governo como o Bolsonaro, meu receio é que é justamente isso que os nazistas faziam. Os caras, eles têm as respostas, né? E eles estão tentando direcionar as pesquisas, os pesquisadores, a buscarem as provas que eles precisam para justificar aquilo ali. Só que no caso, a diferença é o seguinte, eu não vou falar o que eu estou pensando aqui, senão depois tiram do contexto. As mentes por trás do regime nazista eram mais ardilosas, usando o termo do Adorno. Aí eu uso uma linguagem acadêmica para confundir, não para explicar. As mentes por trás do governo nazista eram muito mais ardilosas que as mentes por trás do governo Bolsonaro, né? Isso me despreocupa um pouco, mas o dano está sendo feito a rodo, né? Só pegar só o caso do Covid aí. Agradeço muito você que assistiu até aqui. Então, por favor, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e, se puder, por favor, seja membro do canal. A partir de R$ 1,99 você ajuda com essa pequena contribuição, faz uma grande diferença para a filosofia hoje no Brasil. Assista mais um vídeo nosso. Obrigado, valeu e até a próxima!